professora Mônica Cristine Forte, uma pessoa que tem um nome forte, né? Então, chegando. Também aqui o Bruno de Oliveira Rocha, mais conhecido como Bruno Cidadão, nosso aluno referência, né? Várias produções, premiado, enfim, sempre aí se destacando no curso, e a professora Mônica tem a sorte de contar com ele, não só a sorte, né? Porque obviamente é a competência da professora que fez com que o Bruno quisesse participar do projeto da professora Mônica também. Então, meu boa noite para vocês dois. Boa noite, professora Mônica. Tudo bem? Boa noite, Guilherme, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente, boa noite, Bruno, e muito obrigada por você estar participando aqui com a gente para falar um pouquinho do nosso projeto, né? O Bruno já participa há 2 anos, creio que tenha feito a inscrição já, né, Bruno, para participar nesse 3º ano, e ele realmente tem se destacado na pesquisa. Então, na verdade, eu invertei com a professora Karine, mas não tem problema, porque esse ano a gente decidiu que, apesar de serem projetos distintos, nós vamos desenvolver parceria em alguns trabalhos conjuntos para aproximar nossos projetos de pesquisa para tentar implementar uma coisa mais prática. Mas, enquanto falamos da pesquisa, eu vou compartilhar aqui um pouquinho e vou pedir para o Bruno, a hora que ele quiser, pode interferir aí, tá, Bruno? Deixa eu me apresentar, né, gente? Desculpa, eu sou Mônica Foz, como o Guilherme falou, eu trabalho no Ninter desde 2016, eu costumo dizer que eu pedi para trabalhar, né, na verdade eu procurei, eu concorri para estar aqui, porque eu tinha muita vontade de trabalhar principalmente com EAD. E aí eu tive uma certa resistência no começo, porque é sempre a nossa zona de conforto, que a gente está acostumado a fazer, e acabei ficando no presencial, tal. Assim, há uns 2 anos eu mergulhei aí no EAD e adoro, adoro participar, de vez em quando a gente se reúne, né? E esse projeto de pesquisa, ele nasceu já há algum tempo, no começo ele tinha uma preocupação de idealizar, de visualizar a imagem dos jornalistas. Então, no momento, esse é o título atual do projeto, né? Fake News e Amplificação do Medo, estudo de instabilidades sociais a partir da proliferação de conteúdos enganosos, né? O professor Jefferson, como mencionou há pouco, participou, né, nos últimos 2 anos do trabalho, claro, é convidado a participar, permanecer com a gente. Então, como iniciação científica, ele começou em 17, na época, o professor Eugênio e a professora Heloísa, o Eugênio ainda está, né, com a gente, a professora Heloísa foi embora para o Rio Grande do Sul, eles trabalhavam na pesquisa, e a gente trabalhava assim, a representação do jornalista e o imaginário dos estudantes. Depois, em 2017, esse projeto ele se dedicou a uma formação universitária do jornalismo e as expectativas que os estudantes do curso da nossa instituição tinham, né, na expectativa da imagem da profissão e da profissão em si. E aí, em 2019, o próprio grupo propôs que a gente trabalhasse com jornalismo e fake news, porque todos estavam bastante incomodados com tudo que acontecia, né, essa desinformação toda. E no ano passado, já por causa da pandemia, no começo a gente decidiu ficar com a fake news e ampliação do medo pensando nas eleições municipais, mas logo a gente teve que mudar para Covid-19, bem no começo do ano, bem no começo do projeto, porque todo mundo, né, se voltou a isso, foi uma necessidade e foi perfeito, porque casou, né, foi o timing da nossa pesquisa. Então, os estudantes envolvidos em diferentes etapas, então, todos esses, e eu fiz questão de colocar esse slide para falar para vocês, porque como a gente sabe, né, que tem bastante gente, né, aqui do EAD, do semipresencial, começando agora e tal, vejam que nesta coluna apresentamos os alunos que eram do regime presencial, né? Desde o começo isso, tá? Em 2017 foi a Liliane
foram, né, Liliane e Rafaela, depois, em 2018, 19 e 20, a Patrícia, que é uma parceirona, foi fundamental para a pesquisa, né? O Bruno sabe porque ele também acompanha. O Renan também, Samuel, Paulo. Então, essa equipe, né, a Aline estava ano passado, são alunos do regime presencial. E a gente teve já, olha quanta participação de alunos do regime de EAD. E um dos destaques é o Bruno, né, que é de Unai, em Minas Gerais, e já representou o nosso grupo em 2 eventos nacionais, né, com destaque aí para a nossa pesquisa. Eu gostaria de mencionar o João Vitor Souza, que também foi de fundamental, a participação dele, do Emílio, do Paulo e da Maria Carolina no ano passado, e da Giovana Marques também, né, do ano passado, foi fundamental, né, a parceria deles foi assim, essencial para o grupo, e a pesquisa tem despertado interesse, né? Bom, esses são os pontos que chave da nossa pesquisa, são os novos medos, que é uma ideia de Marc Augé, um autor francês, do medo derivado, do Zygmunt Bauman, né, no medo líquido, flutuações sociais, a mídia sensacionalista, a onda de a chamada pós-verdade é a onda das fake news, né? Embora em congressos do ano passado a expressão errada, né? Porque se é fake, não é news, porque não existe notícia falsa. Então, por isso que a gente até mudou ali no título, em vez de falsas notícias ou notícias falsas, a gente chamou de conteúdos enganosos, né? E a lógica da mídia e o medo. Bom, quer falar alguma coisa, Bruno? Bom, eu vou passar dentro disso, né, que Mônica fala a respeito da nossa pesquisa, eu acho que nós precisamos sempre lembrar que nós fazendo pelo EAD, né, fazendo uma pesquisa pelo EAD, a diferença a gente sente, mas é uma diferença extremamente positiva. E aí, quando eu falo isso, eu falo porque eu nunca havia feito nenhum projeto de pesquisa ainda, já tinha tido contato com extensão em outra faculdade, mas nunca tinha tido contato com pesquisa. Então, para mim, foi maravilhoso. Mas a experiência do EAD, para mim, ela foi muito melhor do que se fosse presencial. Por que eu conto isso? Primeiro, porque a Uninter me deu a oportunidade de cursar jornalismo numa cidade onde não tem um curso de jornalismo presencial, e segundo, que eu pude fazer pesquisa. E fazer pesquisa no EAD, para mim, foi muito mais confortável, porque uma série de reuniões, né, que a gente tinha as reuniões às quartas-feiras, eu pude fazê-las no conforto da minha casa, muitas vezes no meu trabalho, às vezes era um período ali no horário de trabalho, e eu não tinha condições, se fosse presencial, de fazer um deslocamento para ir até a sala do grupo de pesquisa e tudo. Então, o virtual, nesse momento, ele foi fantástico. E a gente já estava dentro de um período assim, de inovação, né? Mas em 2020 isso aprofundou muito mais, porque nós entramos no meio de uma pandemia e precisamos fazer tudo online, mas nós já estávamos acostumados. Eu acho que a isso se deve muito do sucesso do sucesso da Uninter, mas também, obviamente, do nosso grupo de pesquisa, essa questão do uso das ferramentas, né? A nossa pesquisa que nós fizemos no ano passado, que teve mais de 600 respondentes do Brasil inteiro, foi feita totalmente online, a gente conseguiu chegar num resultado bem bacana e bem além das nossas expectativas, né, para a pesquisa, e queremos continuar. Então, eu acho que, assim, a minha experiência com a pesquisa, eu gosto sempre de contar a minha experiência com a pesquisa, porque antes eu achava que não era possível fazer pesquisa e ainda assim continuar e trabalhar. Então, assim, eu trabalho, eu tenho uma rotina e mesmo assim eu ainda pesquiso e estou cada vez mais apaixonado pela pesquisa e quero ir para o mestrado. Então, é por aí. Eu conheci a pesquisa e apaixonei. É por aí mesmo. Quem quiser entrar e aproveitar, que aproveite. Porque é um caminho que, para quem gosta, é maravilhoso. E o nosso grupo, esse ano, eu acho que essa parceria com um outro projeto de pesquisa, a gente juntando forças, eu acho que a gente vai ter uma vazão muito maior dos nossos trabalhos, das nossas
produções. E isso é bom para a produção científica, né? E é bom também para nós, enquanto pesquisadores também. Eu queria destacar, eu vi agora o Renan Alex, que eu não consigo, ele sabe que eu não consigo falar o sobrenome dele. O Renan, ele foi... Oi? Patkovski, é isso? É difícil. E o Renan, ele foi um dos idealizadores do projeto Fake News, eu gostaria de mencionar, porque ele e a Patrícia, quando começaram, a gente ainda trabalhava no imaginário do jornalismo, né, do jornalista, e aí ele foi um dos que trouxeram, né, ele, a Patrícia, o Paulo também, à época, essa ideia. E o Renan teve um JPJ, né, um evento ligado à SBPJ, ele foi sozinho para São Paulo apresentar pesquisa, porque eu estava em um outro congresso fora, e ele teve que... A Patrícia, acho que estava foram, assim, 3 eventos na mesma semana. Eu fui para um, Renan para outro, e Patrícia ficou no NINTER, no seminário de pesquisa, no Enfoque. Então, assim, ele foi sozinho. Né, ele estava no segundo ano, no primeiro ano ainda, e foi uma grande participação. Ano passado ele não trabalhou com a gente, mas ele está desde o começo, convém ressaltar. E a Patrícia, que esse ano está se dedicando ao TCC, não sei se ela consegue participar do nosso grupo, né, Bruno? Mas será... Assim, é importante falar que todo ano eles têm que se inscrever novamente, não é uma coisa... Por acaso, eles foram aprovados sempre e foram maravilhosos, companhias, assim, excelentes até agora. Mas, a partir de agora, né, talvez a gente receba mais gente. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas temos pouco tempo, então eu apresento o projeto em outros eventos. Vou dar um gancho para a nossa querida professora Karine, que vai apresentar o trabalho dela e vai falar da nossa ideia de aproximar as pesquisas. A gente não diz unir exatamente, né? Mas continuamos as duas com projetos interligados. Exatamente, exatamente. Tudo bom, Bruno? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Né? Já ouvi muito falar e agora conhecendo pessoalmente. Maravilha. Bom, então eu vou apresentar aqui um pouquinho do meu projeto de pesquisa, que eu acho que era um projeto novo na casa, mas que eu trouxe, né? Agora vou fazer o que eu devia ter feito lá no início, né? Vou corrigir rapidamente. Esse projeto eu trouxe de Porto Alegre, que eu era professora em Porto Alegre, eu iniciei essa pesquisa lá. É um caminho de uma pesquisa que eu fiz lá sobre novos negócios em jornalismo, novos modelos de negócio em jornalismo, olhando o Rio Grande do Sul. E iniciei esse projeto, né, depois de olhar os jornalistas como empreendedores, tentar entender como é que isso se dá dentro dos currículos, né, na formação, a partir das mudanças nas matrizes curriculares, com as novas diretrizes a partir de 2013. Então, esse projeto ele começou em 2019 aqui na Uninter, eu vou apresentá-lo aqui para vocês. E aí a gente vai conversando. Só um minutinho. Aqui. Estão conseguindo ver, Guilherme? Não, ainda não abriu ainda, Karine. Está carregando agora. Tá. Pessoal aqui dizendo que está com saudades, o Renan dizendo aqui com saudades da professora Mônica. Ó, ele disse que eu acertei o nome dele, a pronúncia, viu, Mônica? Era aquilo lá mesmo. Patkovski. Patkovski. Mas eu sempre tive dificuldade, ele sabe. E para escrever esse nome, assinar os artigos, eu tenho que pegar a cola toda vez. Já abriu aí, Guilherme? Abriu, agora deu. Ótimo. Então, o projeto de pesquisa, ele é Inovação e Empreendedorismo no Ensino e Jornalismo Brasil e Portugal. Eu comecei esse projeto, né, em Porto Alegre, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde eu já fazia pesquisa e era professora há 6 anos, antes de mudar para Curitiba e iniciar na Uninter, em 2018.
E esse projeto, a ideia desse projeto é tentar compreender como que os cursos de graduação em jornalismo, né, no Brasil e em Portugal estão trabalhando a inovação e o empreendedorismo dentro das matrizes curriculares. A nossa ideia é justamente pensar esse novo cenário de transformações das atividades jornalísticas, né, configurando novas práticas e novos arranjos produtivos de trabalho. Como você sabe, a gente está aí vivendo um momento que não é novo, né? A gente tem pelo menos já, a gente pode dizer, já quase 10 anos desse processo de mudança das redações, de enxugamento e do surgimento de novos arranjos produtivos né, no mercado de trabalho, com essa figura do jornalista aí à frente de novos negócios. Então, até o momento, né, o projeto contou com 5 voluntários, um bolsista e 4 voluntários, né, nesses 2 anos, e o nosso desafio ele é bem grande, então a gente teve que caminhar aí, né, a passos um pouquinho formiguinha, né, porque a gente iniciou listando, né, os cursos de jornalismo fizeram o ENAD em 2015 e 2018, foi o nosso recorte. Olhando o Brasil inteiro, todos esses cursos, a gente chega a quase 300 cursos, né, entre particulares, estaduais e públicos, né, e a gente optou pela seleção de 31 cursos de jornalismo das universidades federais. Tá? A gente fez um mapeamento das matrizes curriculares disponíveis nos sites das instituições de ensino, né? E a gente organizou uma linha do tempo, né, sobre os currículos, né? E a gente foi selecionando as disciplinas que tivessem temas relacionados, né, temáticas relacionadas à inovação e empreendedorismo, mas também a campos transversais, né? Nesse sentido, pensando aí a necessidade de como é que eu faço para fazer um novo produto jornalístico, um novo negócio jornalístico, que saberes eu preciso desenvolver, né? A gente, até o momento, né, fez esse mapeamento, a gente está agora com uma tabela enorme, com todas as disciplinas e as suas emendas, né, onde a gente está analisando aí e vai fechar esse material para olhar. A gente está nesse momento só no Brasil, né? A gente se concentrou nesse momento especificamente no Brasil pelo tamanho, né? A gente tem nosso tamanho gigante, nosso quadro para olhar é gigante. Mas o que a gente viu que houve sim, né, uma mudança, uma atualização dos currículos, né, estão atentos aí às disciplinas, né, não com relação aos conceitos de empreendedorismo, inovação, novas tecnologias, tem proposições bastante interessantes, né, muitas dessas disciplinas são disciplinas eletivas, né, então não são disciplinas que são obrigatórias, então para a gente pensar até de que forma que os alunos podem pensar e refletir aí de como escolher aí que disciplinas que podem ajudar nesse novo contexto de formação. E foi a partir desse processo de desenvolvimento, né, e de olhar para as matrizes curriculares e pensando aí justamente em inovação e novas práticas, e isso ficou muito evidente a partir de 2019, que a gente... eu já ia passar só para falar um pouquinho aqui, eu vou fazer um parênteses, já ia passar para o projeto de pesquisa da professora Mônica. Mas uma das coisas legais desse projeto foi que os alunos, né, o bolsista, o Josias Oliveira, e a voluntária Rafael Batista, o projeto, além de pesquisar, né, novas produções, novos modelos de negócio, a gente também trabalhou incentivando aos voluntários e os alunos que estavam na pesquisa que eles desenvolvessem projetos jornalísticos, né, e o Josias e a Rafael desenvolveram um projeto experimental de inovação e empreendedorismo, que foi o podcast Inclusão Pop, onde eles produziram 4 episódios, né, com um super auxílio da Rádio Ninter, né, e distribuíram esse podcast nas plataformas Spotify e o SoundCloud, e ele, né, tem perfil também no Instagram e no Twitter. Então, a ideia desse podcast é justamente discutir aí a questão do pop, né, e trabalhar as questões LGBTQ+, né, e o mundo geek, né, então fazer essa discussão, né, super transversal aí, e eles trouxeram, são programas muito legais, né, tá tudo lá no Spotify, procurem, é bem bacana, né, tem nas redes sociais, e esse foi um projeto, então o projeto, além de pesquisar sobre empreendedorismo, também incentivou os alunos a criarem, né, suas próprias produções e se aventurarem aí antes de sair para o mercado de trabalho.
Bom, então, como eu estava falando, a partir desse olhar aí já sobre os currículos, e eu conversando com a professora Mônica, a gente achou que poderia ser uma estratégia bem interessante pensar uma pesquisa que a gente pudesse discutir essa questão da desinformação, né, que é uma questão muito importante, muito complexa, que a gente vê os efeitos, e a pesquisa da Mônica mostra muito isso, né, agora que a gente viu principalmente nesse ano, com a questão do Covid, e aí a gente pensou, tá, mas tudo bem, a gente fala tanto de informação, mas como é que isso está sendo discutido dentro das faculdades de jornalismo? A gente está ensinando os alunos também a combaterem a desinformação? Que práticas que eu preciso? Será que só os conhecimentos, né, da nossa formação mais tradicional de jornalismo são suficientes? Será que a gente vai ter que empreender aí em diferentes práticas mais inovadoras, com novas tecnologias, né, trabalhar inteligência artificial, trabalhar propostas aí, né, que possam entender as lógicas, né, de circulação da desinformação? Isso talvez seja uma capacitação necessária cada vez mais nesse novo contexto. E aí, em função disso, eu e a Mônica, a gente está propondo uma integração aí das pesquisas, né, com essa proposta conjunta, que é o Novas Práticas de Jornalismo e Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, que a ideia justamente é compreender como os cursos de jornalismo estão trabalhando o ensino de práticas jornalísticas inovadoras no enfrentamento da desinformação a partir das análises curriculares. Bom, gente, então, eu sei que é bastante coisa, né? Espero que todo mundo tenha conseguido ver aí, né? E compreender. A gente está super... deu uma olhada lá, eu estava comentando com a Mônica, a procura está bem grande. A gente está pensando como a gente vai fazer aí, né? Mas a gente fica super feliz, o pessoal se interessou bastante pelo projeto. E é isso, a gente tem muitos alunos do EAD, isso é bem legal também, então vai ser super bacana. E a gente vai começar as seleções, né, para a gente ver aí quem vai ser bolsista, quem vai ser voluntário, como vai ser, mas estamos bem entusiasmadas, né, Mônica, com essa proposta. E só lembrando, né, o ano passado a gente já teve participação de alunos de Manaus, Angra dos Reis, e Campinas, São Carlos. Agora eu esqueci, mas tinha gente, e aí com isso, como disse o Bruno, uma das etapas da pesquisa conseguiu respondentes, quase 600 respondentes, 575 válidos do país inteiro. Então foi bem representativa a nossa amostra, né? Então é isso, pessoal. Participem, né? Venham pesquisar com a gente e que a gente se diverte também, né? Nossas reuniões, nossos encontros sempre são divertidos e enriquecedores, porque a gente fica sabendo das peculiaridades do país todo, tá bom? Até mais. Obrigada, Karine, da parceria. Isso aí, tchau, tchau, pessoal. Karine, muita participação de você. Até mais, Mayra. Tô com saudades. Tchau, tchau. Tchau, Mayra. Até mais.